E hoje nós vamos iniciar um assunto, nós vamos iniciar um tema que será desenvolvido em alguns domingos aqui na igreja. Nós preparamos parte deste estudo já, e parte dele está sendo preparado, ou ainda na pesquisa, ou ainda na revisão e correção. Nós vamos, nesse trabalho, abordar a história do sacrifício. Obviamente que nós queremos chegar nos sacrifícios possíveis ao Novo Testamento, sacrifícios estes, os quais dois deles foram citados aqui na leitura do irmão Neto, quando leu em Hebreus: o sacrifício do louvor e o sacrifício da comunicação com a necessidade dos santos. O outro sacrifício é o sacrifício do corpo. Estes sacrifícios, eles são sacrifícios espirituais, não carnais. Sacrifícios espirituais. E são estes os únicos sacrifícios que são possíveis serem praticados pelos crentes no Novo Testamento. Aquela coisa que alguns ficam dizendo: faça o seu sacrifício, sacrifique R$1.000, R$2.000. Aquilo ali é outra coisa, não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, nem com os modelos, nem com o modelo que Deus propõe, coloca na sua palavra. Nós vamos observar que quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para o sacrifício, nós vamos perceber que existem coisas, pessoas, olhando lá para o Velho Testamento, animais que não serviam, que não podiam serem sacrificados ao Senhor. Em suma, nós vamos estar estudando sobre o sacrifício agradável ao nosso Deus. Então vamos procurar entender o que é um sacrifício de louvor ao nosso único Deus e Salvador Jesus Cristo. Para tanto, devemos entender o que é um sacrifício e como o mesmo é aceitável ao Senhor. Sendo assim, percebemos a necessidade de inicialmente respondermos duas perguntas. A primeira pergunta a ser respondida é: o que é um sacrifício? O que é um sacrifício? O que é um sacrifício? O que podemos chamar de sacrifício? E nós vamos começar olhando para a necessidade de sacrifício já no livro de Gênesis, no seu capítulo 3. Mas vejamos bem: assim que o homem pecou, tornou-se um pecador, percebeu-se despido e separado de Deus, se fazendo necessário um mediador entre Deus e o pecador. Para vesti-lo perante os olhos de Deus, folhas foram insuficientes. Tal cobertura só foi possível mediante a morte de um inocente que agradasse a Deus, em favor do verdadeiro culpado. O inocente morrendo em favor do culpado, para cobrir a nudez que o pecado evidenciou em Adão e Eva. O Senhor, irmãos, fez túnicas de peles e os vestiu. Vejamos Gênesis capítulo 3, versículo 21.
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E fez o Senhor a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vejam bem, foi necessário o Senhor intervir e o Senhor fazer uma cobertura para a sua nudez. Quando o Senhor faz essas túnicas de pele, o Senhor está nos ensinando uma regra áurea, uma regra de ouro para todo o marco do seu relacionamento com o homem. Deus ensinou a regra de ouro das Escrituras: somente o sangue de um inocente é capaz de cobrir o culpado pecador. Nós não podemos entender, perceber, conhecer, evidenciar qualquer tipo de maldade em Adão, quando o mesmo procura fazer para si vestes. Creio eu, irmão John Lennon, que Adão foi extremamente sincero quando fez para si uma vestimenta. Ele não queria aparecer nu diante do Senhor. Ele não queria comparecer perante o Senhor demonstrando a sua nudez. Ele preparou para si um tipo de cobertura. E esse tipo de cobertura que foi preparado pelo homem, para o homem, não foi suficiente. É muito importante entendermos que as vestes que Adão fez para si mesmo não foram suficientes para cobrir o pecado. A resposta humana não foi aceitável ao Senhor. Pensem e marquem em sua mente esse ponto. A resposta humana não foi uma resposta aceitável ao Senhor. Ao colocarmos isso em mente, nós vamos estar seguros de que a resposta de Deus é sempre melhor. A resposta do homem está registrada aqui no capítulo 3, versículo 7. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso aqui é a resposta humana. Deus não aceitou. Deus não aceitou. Então a primeira lição que nós temos aqui esta noite é que por mais sincera, por mais que haja boa intenção, as coisas que Deus não aprova, elas continuarão reprovadas diante do Senhor. Com essa ação de Deus, nós conhecemos algo extremamente importante e de extremada relevância na relação de Deus com o homem. O que é que Deus nos revela aqui? Deus nos revela um sacrifício substitutivo,
onde o inocente é oferecido em lugar do culpado. O inocente é oferecido em lugar de um culpado. Paulo faz menção no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que falando das coisas que aconteceram e que foram registradas no Antigo Testamento, que elas têm um grande benefício para nós, que elas têm utilidade para nós hoje, que elas são como figura. Diz assim a palavra de Deus: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, certo? Então veja bem, tudo que foi escrito tem um objetivo: aviso nosso. A rejeição dos aventais feitos por Adão e Eva e a aprovação, a apresentação do sacrifício substitutivo deve servir como exemplos para nossa edificação. Quando nós vemos lá no Velho Testamento, irmãos, a manifestação da ira de Deus, nós encontramos no Velho Testamento vários momentos onde é manifestada a ira de Deus. E aqui se faz necessário, para fins didáticos, nós estreitarmos esses fatos, aplicando-os especificamente a Israel, porque se nós formos olhar todas as manifestações da ira de Deus, nós vamos ficar, digamos assim, muito tempo e iremos perder um pouco o foco, o objetivo do que nós estamos querendo aqui fazer, certo? Então, no Antigo Testamento, as manifestações da ira de Deus sobre Israel, quando eles desobedeceram ou aplicaram a sua vontade para longe da vontade de Deus. Sempre que isso ocorria, era necessário um remédio, a aplicação de um remédio. E qual era esse remédio? Um sacrifício. Um sacrifício. E aí, com isso, nós estreitamos aqui a observação em relação ao sacrifício, de como Deus tratou o sacrifício dentro do período da lei. Então, o sacrifício no regime da lei exige, por parte de Deus, o estabelecimento de uma linhagem sacerdotal. Aí você vai perceber o seguinte: quando Deus estabelece uma linhagem sacerdotal, todo e qualquer sacrifício apresentado fora daquela linhagem sacerdotal, eles são reprovados, negados, rejeitados, não são aceitáveis ao Senhor, não são agradáveis. Quando Deus separa uma linhagem sacerdotal, Ele está dizendo que todo e qualquer sacrifício apresentado fora daquela linhagem é pecado. Mesmo que este sacrifício seja coberto por boa vontade, por sinceridade, mas é contrário à vontade revelada de Deus. Dessa forma, lá no antigo sistema, apenas uma pessoa era autorizada a comparecer perante Deus para a realização do sacrifício, o dia do perdão. Amados irmãos, só o sumo sacerdote era detentor da autoridade para acessar a arca da aliança, e apenas uma vez no ano. Esse fato poderia fazer com que alguém de fora dessa classe sacerdotal não entender completamente o que estaria acontecendo durante o sacrifício. Porém, está claramente
declarado nas Escrituras do Antigo Testamento, que o bastante foi entendido sobre o seu caráter e sobre a natureza de Deus para conhecer sua atitude sobre o pecado e os requisitos para remediar a separação que o pecado impôs entre o pecador e Deus. Então, todo esse sistema da lei, ele tinha um objetivo: mostrar a separação, o abismo entre o pecador e o Criador. No tabernáculo, o propiciatório não proporcionava perdão a qualquer um. Certo? No tabernáculo, o propiciatório não proporcionava perdão a qualquer um, pois exigia-se a aplicação anual do sangue pelo sumo sacerdote antes da declaração de perdão. Sem a aplicação do sangue, o sacerdote não podia declarar o perdão. Assim também, irmãos, na expiação eterna, antitípica, não é suficiente, preste atenção no que eu vou dizer, para que entendamos, não é suficiente que Cristo tenha morrido em substituição aos culpados pecadores. É necessário a aplicação pessoal sobre cada pecador, sendo o sacrifício capaz de salvar todos os pecadores, porém a sua eficácia de reconciliação vem apenas sobre aqueles que o recebem, como único e todo suficiente Salvador. Ou seja, os benefícios da crucificação são individuais para aqueles que creem no Filho de Deus. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todos os pecadores, porém é eficiente para aqueles que creem em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Se você não crê em Jesus, o sacrifício da cruz de nada adianta para o seu futuro eterno. Na eternidade, somente aqueles que creem em Jesus, esses recebe de Deus a salvação eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, Evangelho de João, capítulo 3, diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto, necessário foi que Cristo fosse também levantado da terra, que Cristo fosse crucificado. Porém, como lá na época em que Moisés levantou a serpente, era necessário que as pessoas que haviam sido picadas pela serpente, e eles olhassem para a serpente para que recebesse assim a cura. Aqui em Cristo, da mesma forma, o sacrifício de Cristo é suficiente, mas é necessário que o pecador creia em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Desta forma, torna-se participante da reconciliação operada pela graça salvadora de Deus. Percebe-se que a palavra propiciação tem uma relação direta com a morte sacrificial de Cristo, no que se refere ao resultado geral, para que o pecador tenha paz com Deus, sendo desta forma cancelada a dívida do homem para com Deus por causa dos seus pecados. Lá no Velho Testamento, no dia do perdão, quando o sacerdote aspergia o sangue, ele podia declarar
perdão. Cá no Novo Testamento, quando o homem crê em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ele recebe o perdão pleno do seu pecado. Ele torna-se um homem salvo, uma vez salvo, e salvo para sempre. Amém? É necessário entendermos que essas coisas que estão lá no Velho Testamento, elas não são sem uma eficácia de ensino, têm uma eficiência de ensino e nos ensina sobre Jesus Cristo. Por seu pecado, o homem merece a morte eterna. Por seu pecado, o homem merece a morte eterna. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, planejou a redenção. Isso e mais. Planejou a redenção e mais. Ele proveu antes da fundação do mundo. A queda do homem, meus amados irmãos, não pegou Deus de surpresa, pois a previsão da redenção do homem foi feita antes mesmo do homem existir. Antes do homem existir, Deus já houvera prometido a redenção. Deus prometeu o suprir da necessidade antes que surgisse a necessidade. Está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, por favor. Apocalipse 13. Um texto maravilhoso a respeito do Senhor. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus chamar do nada todas as coisas, antes de Deus dizer do nada, Deus não... A semana passada eu conversava rapidamente com o irmão Jean, ele perguntava sobre a questão da criação, porque alguém metido a professor ensinou que Deus criou as coisas aproveitando o resto de algo. Ou seja, que Deus tinha feito todas as coisas não necessariamente a partir do nada. Uma profunda maluquice, certo? Mas tem gente que gosta de seguir maluquice, não é? Antes de Deus criar do nada todas as coisas, Deus proveu a necessidade de salvação. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Cristo Jesus. A provisão de Deus envolvendo a redenção antedata a existência do homem e também a sua necessidade. Foi proclamada imediatamente quando surgiu a necessidade, pois a primeira promessa acerca da redenção, acerca do Redentor, registra-se em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa, havia já toda a provisão da necessidade, e esta provisão estava em Cristo, e ela foi anunciada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha só como está escrito. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o proto-evangelho, onde Deus ensina sobre
a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Deus ensina que o Senhor será sacrificado. Então Deus não foi pego de surpresa. Deus, em sua infinita graça e sabedoria, já havia pensado, planejado, preparado Cristo como supridor da necessidade do homem. E quando a necessidade surge, Deus anuncia o proto-evangelho. Deus anuncia que a semente da mulher irá ferir a cabeça da serpente. Lembrando que cobra se mata pela cabeça. Ninguém mata cobra batendo na cauda, né? Bate na cabeça. Bate na cabeça. Lhe ferirá a cabeça. Esse versículo nos dá um quadro típico da salvação de um pecador. Foi o primeiro sermão do Evangelho. Não foi pregado por homem algum, foi pregado pelo próprio Deus. Não tão somente em palavras, mas de forma tipológica e de ação. Foi a apresentação do caminho pelo qual uma criatura pecadora poderia retornar a se aproximar do seu Criador Santo. Foi a declaração inicial de um fato fundamental, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi uma bendita ilustração da substituição, um inocente morrendo no lugar do culpado. É necessário que o inocente morra no lugar do culpado. Todas as vítimas tipológicas apresentadas no Velho Testamento, elas eram inocentes. Aqueles cordeiros sacrificados, aqueles bezerros sacrificados, todos eles eram inocentes. E eles foram sacrificados no lugar de homens pecadores. Agora, o perfeito cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inocente. Cristo jamais cometeu o pecado e ele morreu em nosso lugar. Ele, Deus, morreu em nosso lugar. Amados, que uma redenção foi realmente provida para Adão e Eva é completamente certo. A partir da apresentação simbólica, quando Deus lhe proveu vestes para cobrir a nudez deles, matando animais e tirando suas peles, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quando Deus os vestiu, Gênesis capítulo 3, versículo 21, eles não mais estavam nus. Amém? Do mesmo jeito que quando Deus vestiu a Adão e Eva, eles não estavam nus, quando você creu em Jesus, ele lhe salvou. E você não está mais perdido. Amém? Quando eu creio em Jesus, ele me salvou e eu não estou mais perdido. Meus amados irmãos, as Escrituras utilizam a nudez bem comumente como símbolo de pecaminosidade ou falta de justiça, enquanto a provisão de vestes simboliza a imputação da justiça por parte de um outro em benefício do pecador. O fato de que essas vestes eram peles de animais indica que o fim de que se cobrisse a injustiça do homem, outro tinha de morrer em seu lugar. Assim apresenta a doutrina da substituição. O fato de que o próprio Deus supriu essas vestes para Adão e Eva mostra que Deus se agradou
ao prover o substituto com cuja morte o homem poderia ser perdoado. O homem pode ser perdoado. Como o homem pode ser perdoado? Por meio de Cristo. E tão somente Cristo. Quem é que nos provém em Cristo? O próprio Deus. Do mesmo jeito que ele proviu vestimentas para Adão e Eva, ele proviu salvação para mim e para você. Amém? Meus amados irmãos, olhando para a história dos sacrifícios, nós vemos que o primeiro sacrifício com animal, com derramamento de sangue, promovido pelo homem e relatado na Bíblia, foi feito por Abel, oferecendo dos primogênitos das suas ovelhas. O Senhor atentou para o sacrifício do animal, em contraste com o sacrifício de Caim, que ofereceu frutos da terra. A história não é lenda, não é ficção, não é imaginação, não é mitológica, como querem alguns. A história de Abel e Caim ensina-nos muito no que diz respeito a essa investigação bíblica que estamos aqui fazendo. Ensina-nos, mostra-nos que se o sacrifício não for conforme o padrão de Deus, ele não será aceito. Abel ofereceu uma vítima. Caim ofereceu frutos da terra. E há uma grande diferença entre um animal sendo sacrificado e frutos da terra sendo sacrificados. Para que o animal seja sacrificado, é necessário que haja derramamento de sangue. Os frutos da terra não têm sangue. E uma coisa bem interessante a dizer, que no mecanismo de continuidade, no mecanismo de reprodução, quando o animal morre, ele não mais pode reproduzir. Agora, quando você come uma fruta, sobra ali a semente, e a semente é a continuidade. Não houve ali um fim. É necessário, ou servindo de alimentação, ou por um estado comum de decomposição, que sobre a semente. E a semente vai gerar uma nova planta, e aí o ciclo. Bom, mas eu não quero entrar nessa linha, mas apenas mostrar que o sacrifício de Abel foi aceito. Foi aceito porque houve derramamento de sangue. O sacrifício de Caim não foi aceito. Por que não foi aceito? Porque não foi conforme o padrão de Deus. Por meio deste evento histórico, começamos a perceber a linha de sangue nas Escrituras, e essa linha de sangue nas Escrituras aponta para o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. O sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo. Sobre as dispensações no Antigo Testamento, Deus aceitou como vítimas sacrifício de alguns tipos de animais. Mas estes foram apenas sombras que tipificava o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito e eterno. O sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício perfeitamente completo e final, de uma só vez para sempre, tendo ele sido sacrificado em favor dos pecadores,
o justo pelos injustos. Sobre a cruz, então, os sacrifícios das dispensações anteriores, reveladas no Antigo Testamento, tornaram-se sem validade, pois eram apenas tipos do sacrifício perfeito que é Cristo. Não tendo utilidade na atual economia de Deus para com o homem, consistindo, irmãos, somente em comidas e em bebidas e em várias obrações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, foi o que eu li agora. O sacrifício de Cristo é perfeito. Então, quando alguém nos indagar, questionar, perguntar sobre o que é um sacrifício, é a vítima perdendo a vida em lugar do pecador. É o inocente perdendo a sua vida em substituição a um pecador. O sacrifício de Cristo é o perfeito sacrifício. E somente o sacrifício de Cristo pode tirar pecado. Nenhum outro sacrifício é capaz de tirar pecado. Cristo é perfeito. E o que ele fez na cruz do Calvário é o perfeito sacrifício. Portanto, que nós possamos nos curvarmos diante desta verdade bíblica. O sacrifício que tira pecado é o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício que livra o homem do inferno é o sacrifício de Jesus Cristo. E como diz Paulo em Coríntios, toda a história do sacrifício tem um objetivo: nos ensinar, nos preparar para melhor servir ao Senhor, para andarmos de acordo com a sua vontade, para entendermos que tem coisas que Deus aceita e tem coisas que Deus não aceita. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Todas essas informações que temos lá no Velho Testamento são proveitosas para nos ensinar, são proveitosas para nos fazer crescer, são proveitosas para nos fazer agradáveis ao Senhor. Que Deus esteja assim, meus amados irmãos, nos fortalecendo na fé, nos conduzindo para dentro da sua perfeita vontade, e que haja em nós um desejo sincero de sermos agradáveis ao Senhor. Que em nós haja a mesma disposição que houve em Abel. Eu quero imitar o padrão de Deus. Que nós sejamos perfeitos construtores, como nos é mostrado o modelo. Que o caminho que cá andamos seja de conformidade com o modelo, para a honra e glória de Deus. Amados, nós respondemos à primeira indagação, que é um sacrifício: a morte de um inocente, o derramamento do sangue de um inocente em substituição ao culpado. O sacrifício perfeito é o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No próximo domingo, nós vamos continuar no mesmo assunto, mas nós vamos
tratar de que tipo de sacrifício é agradável ao Senhor. Que sacrifício Deus se agrada? Que sacrifício Deus se agrada? Nós já vimos hoje à noite, de forma breve, que Deus não se agradou do sacrifício de Caim. E nós vimos que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Ainda hoje, Deus se agrada de determinadas coisas. E Deus não se agrada de outras. E como nós vimos domingo passado, ao estudarmos sobre motivações para o evangelismo, que a primeira motivação que fazia com que Paulo fosse um grande evangelista, que ele queria ser agradável ao Senhor. Como nós temos na Bíblia um sacrifício, o sacrifício do nosso corpo, que nós possamos apresentá-lo a Deus, desejando, eis-me aqui, Senhor, faz de mim uma pessoa agradável a Ti. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e no próximo domingo, que tipo de sacrifício é agradável ao Senhor. Divulgue essa mensagem, convide pessoas para domingo estarem aqui conosco, aprendendo sobre o sacrifício agradável ao Senhor. Amém e amém.